Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. O assunto, funções. Ele diz, a função P dos reais aos reais, ou seja, o domínio são todos os reais, a imagem são todos os reais. Definida por P de x é igual a 3x menos 6, intercepta os eixos coordenados nos pontos A e B. Calcule em unidades de comprimento a distância entre os pontos A e B. Ou seja, ele deu a função P de x é igual a 3x menos 6, que é uma reta. Ele fala que essa reta intercepta os eixos coordenados, ou seja, ele corta os eixos x e corta o eixo y. Então, é uma reta que vai cortar o eixo x, vai cortar o eixo y, nos pontos A e B. Então, esse ponto onde ele corta o eixo x e corta o eixo y, ele chamou de A e B. E pergunta, qual a distância entre esses dois pontos? Qual a distância entre o ponto A e o ponto B? Bom, se ele me deu a função P de x igual a 3x menos 6, eu sei que se eu determinar o valor de x, eu encontro o valor de y. Então, é a mesma coisa que eu falar que P de x é igual a y. Reescrevendo, então, a função y igual a 3 vezes x menos 6. Ou seja, se eu falar assim, ó, que x é igual a zero, ou seja, quando x for igual a zero, qual é o valor do y? Quando o x é zero, eu vou encontrar o valor do y, e eu sei que esse valor do y é aonde esse gráfico vai cortar o eixo y. Então, vamos lá. Y é igual a 3 vezes 0, coloquei no lugar do x, menos 6. Então, vou falar que y é igual a 3 vezes 0, 0, menos 6, menos 6. Então, já tenho o ponto A. Quando o x for 0, o y é menos 6. Então, o ponto A está marcado. Quando o x for 0, o y menos 6, eu sei que o gráfico vai cortar o eixo y no ponto A. E quando o y for igual a 0? Ou seja, quando o y for igual a 0, eu vou encontrar o ponto que esse gráfico corta o eixo x. Ou, como já estudamos antes, a raiz da nossa função. Então, quando o y for 0, então 0 igual 3 vezes x menos 6. Olha lá, a única variável desconhecida é o x. Passando 6 para o outro membro, 6 é igual a 3 vezes x. Então, x é igual a 6 dividido por 3. X igual a 2. Já tenho o ponto B. Quando o x for 2, o y é 0. Tem as coordenadas, então, do ponto A e do ponto B. Vamos montar esse gráfico. Tenho aqui o eixo x e o eixo y. Eu sei que quando o x for igual a 0, o y é igual a menos 6. Está aqui o ponto, que nós chamamos de A. Então, quando o x for 0, o y é menos 6. E sei também, quando o y for 0, o x é igual a 2. Então, o gráfico vai cortar nesses dois pontos, que é o ponto A e o ponto B. Como que é o gráfico de uma função afim? É uma reta. Está aqui. Então, a reta passa pelo ponto A e pelo ponto B. São os pontos onde essa reta intercepta ou corta o eixo x e o eixo y. Ele pergunta qual a distância entre o ponto A e o ponto B.
Olhando aqui, se eu tenho o plano cartesiano, eu sei que o ângulo formado entre o eixo x e o eixo y forma um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde a distância de A até B é a hipotenusa. Qual que é a distância do ponto B até a origem? Ou seja, de 2 até 0. A distância é 2. Qual que é a distância do ponto A até a origem? De 0 até menos 6, a distância é 6. Lembrando que a distância é sempre positiva. Tirando aqui, eu tenho, então, nosso triângulo retângulo. Tem a hipotenusa, que é x, e os catetos, que são 2 e 6. Posso aplicar nosso famoso teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, tenho que x ao quadrado é igual a 4 mais 36. Então, x ao quadrado é igual a 40. Então, x é igual a raiz de 40. Simplificando essa raiz, eu tenho que o x é igual a 2 vezes raiz de 10. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é de 2 vezes raiz de 10. Muito obrigado por mais essa aula. Até a próxima aula.